Olá, meus amores, tudo bem? Vamos aprender mais uma classe dos vertebrados? Hoje nós vamos falar sobre os mamíferos. E o que são mamíferos? Qual é a principal característica que faz esse bichinho, esse ser classificado como mamíferos? A principal característica deles são os seres que mamam. Então, eles precisam do aleitamento materno para sobreviverem. Seres humanos, gatos, cachorros, porcos são apenas alguns exemplos de mamíferos. E quais são as outras características desses animais, né? Dessa classificação? O corpo cobertos por pelos protegem a pele e a mantém aquecida. Aí você vai falar, mas tia Carla, eu tenho pelos, eu sou mamífero, mas o meu gato tem muito mais pelo que eu. E aí eu vou dizer que sim, nós temos o nosso corpo coberto de pelo. Acontece que o gatinho, o cachorrinho e outros animais têm uma quantidade muito maior de pelos e por isso eles não precisam de roupa para agasalhá-los. Eles conseguem manter a temperatura da pele. Quanto nós, seres humanos, nós precisamos de roupa para nos aquecer. Outra característica desses animais é a alimentação. Eles têm uma alimentação variada. Alguns se alimentam de outros animais, como, por exemplo, a onça e o tigre se alimentam de outros animais menores. Outros mamíferos se alimentam somente de plantas. Por exemplo, capivaras, bois, vacas, veados, né? E outros se alimentam tanto de plantas como de outros animais, como, por exemplo, nós, os seres humanos, os macacos e os porcos. Os mamíferos vivem em ambientes terrestres. Alguns pouquíssimos têm uma exceção, que vivem em ambiente aquático. E como é a locomoção, ou seja, como eles se locomovem, como eles se movem, né? Tem alguns animais que a locomoção são iguais, né? Todos os animaizinhos daquela característica se locomovem de um jeito igual. Por exemplo, as aves voam. E os mamíferos não, eles são muito variados, igual a alimentação. Então, a forma de locomoção dos mamíferos é muito variada. Alguns correm, andam, saltam, nadam, né? E aqui tem a imagem de apenas alguns mamíferos para vocês olharem. Então, nós temos o elefante, nós temos o leão, nós temos o cachorro, nós temos o canguru, a baleia e muitos outros mamíferos que vocês vão descobrir lá no nosso livro. E falando no nosso livro, na atividade que nós vamos fazer hoje, né, tem o texto da página sobre os mamíferos e depois nós vamos fazer essas atividades aqui. Então, o que fala nessa atividade? Aqui está uma informação da baleia jubarte. Vocês vão ler e vão tentar adivinhar, pesquisar e entender quais são aí as informações que não estão corretas. Tem uma informação aí da baleia jubarte que não está correta. E vocês vão identificar. E vocês vão sublinhar no texto. E na letrinha A, vocês vão precisar reescrever corretamente essa informação. Só que eu vou dar uma dica. Uma dica que vai fazer vocês, pensarem direitinho e acertarem essa questão. Então, como eu já falei para vocês, os seres vivos e os animais, né? Os animais vertebrados, os seres vivos está incluindo nessa classificação, eles são animais que têm pulmões. Nós respiramos o ar oxigênio, né? O gás oxigênio. E aí tem né, a baleia, ela vive embaixo do mar, né, dentro do oceano. E aqui está dizendo que ela absorve o oxigênio da água,
Será? Será que o nosso pulmão vai absorver o oxigênio da água? É uma coisa para a gente poder pensar. E por que será que a baleia ela dá aqueles saltos lá em cima? Hum, para que será? Será que só para se exibir? Oi, eu estou aqui, né? Ou será para fazer outra coisa? Então vocês vão pensar, junto com todas essas características dos mamíferos que nós demos, né? Vocês vão identificar, observar, comparar as baleias e os peixes, né? Na letra B, vocês vão listar pelo menos 2 semelhanças e 2 diferenças das baleias e dos peixes. E vão escrever aqui no livro para a tia Carla, ok? E assim, logo mais lá no Zoom, nós vamos conversar sobre essa atividade, vamos tirar as dúvidas e vamos aprender um pouquinho mais sobre essa classe fabulosa, que é a classe dos mamíferos, ok? Um grande beijo, tchau, tchau e até mais.